Conversar de novo com você, Caio. Vamos falar dos treinadores. Botafogo, por exemplo, tem o Carlos Leiria comandando o time amanhã e não é o treinador escolhido pelo John Textor, é um interino. Isso tem uma interferência grande no que vai acontecer amanhã? Eu acho que para o jogo de amanhã um pouco menos, porque é uma equipe já formada, é uma equipe que mantém 9 da formação supercampeã do ano passado. Então, claro que não é o cenário ideal. Você tinha que estar com o treinador já fazendo contratações, implementando as suas ideias, mas o Botafogo já tem uma cara. Então, acho que o prejuízo é um pouquinho menor. Bem rapidinho, Felipe Luiz está com o time na mão. Time na mão e melhorou muito a forma do Flamengo jogar desde a entrada dele. Passou a ser um time um pouquinho mais criativo, um pouquinho menos previsível e que vem com força máxima. Vem Gerson, vem Arrascaeta, vem De La Cruz. Por isso vai ser um jogaço, Escobar. Vai ser um jogaço sem dúvida. Deixa eu chamar... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O hino do clube mais popular do Brasil cabe em qualquer sotaque, em qualquer cenário. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E na voz de Fafá de Belém, 2 mundos se encontram. Se a cantora leva a capital paraense no nome, o Flamengo vai no coração desde 1970, quando ela se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Nós íamos ao Maracanã todo domingo que tinha Flamengo. Eu costurava uma bandeira do Flamengo em quadradinhos. Então, eu primeiro fiz uma assim, pequena, 4 quadrados, vermelho, preto. E aí eu fui costurando, no final, era uma bandeira gigantesca que a gente levava pro Maracanã. A Fafá não podia imaginar que um dia ela própria viraria uma faixa nos estádios. Ou quase isso. Essa é a história da torcida Fla-Fla de Belém, fundada em 1978 por um grupo de amigos paraenses. Eu realmente fui chamado para o grupo que já existia de 3, 4. Eu fui chamado, parávamos uma Kombi na frente do bar, botava uma televisão em cima e a gente ficava na calçada. O trocadilho no nome da torcida era uma homenagem à conterrânea e rubro-negra Fafá, que àquela altura já tinha lançado 3 discos e se consolidava no cenário artístico nacional. A Fla-Fla nasceu com esse espírito dela, que é uma pessoa conhecida, inclusive, pela alegria contagiante. Veio então a ideia do lema que acompanha o grupo até hoje e foi aprovado pela madrinha. Uma torcida de peito, ou a torcida mais peituda do Brasil. É isso. Né? E é genial porque é uma ligação com a minha imagem, mas também com a raça do torcedor. O que começou como uma reunião informal de amigos, quase uma brincadeira, foi crescendo. A Fla-Fla de Belém ganhou registro de empresa, foi reconhecida pelo próprio Flamengo como uma embaixada do clube no Pará e hoje reúne quase 200 torcedores. Amanhã, uma faixa como aquela vai estar lá no Mangueirão, mostrando que futebol e cultura têm tudo a ver. Até o repertório da Fafá pode ser adaptado para os estádios. Fica a dica da própria cantora. Meu coração é vermelho e preto, e preto, e preto. A Supercopa Rei merece uma super transmissão, então, 3h10 da tarde começa a transmissão da Globo, tem show da Joelma, 4 da tarde a bola rolando, Luiz Roberto na narração. Quem vai comentar o jogo, Caio? Caio Ribeiro e Roger Flores. Muito bem, reportagens de Carlos Gil e Bruno Cortes. Globo Esporte conta tudo pra você na segunda. Valeu, Caio, um abraço. Valeu. Tchau. Valeu demais, Joelma. Joelma que eu soube, gente, que pediu pra comer uma caldeirada antes do show. É muita disposição. Aqui eu estou no palco, onde ela vai bater o cabelo amanhã. Isso aí eu vou ficar devendo pra vocês. Mas falando em palco, Neymar... Sempre bom quando um jogador para falar com a imprensa. E principalmente também quando atende a torcida. Perfeito. E na verdade é para isso, né? A conexão com o torcedor, especialmente o torcedor dessas capitais, onde as equipes não atuam constantemente, eu acho que é uma maneira... respeitosa de se relacionar com o torcedor. Ir lá, dar um autógrafo, um aceno, enfim, mostra que você não está indiferente àquela manifestação. A chegada do Flamengo foi mais cedo, eu acompanhei aqui pelas redes sociais. Os jogadores do Flamengo fizeram a mesma coisa, atenderam a torcida. O povo, a população de Belém, ela adora futebol. E eu tenho certeza que o jogo de domingo não vai ter só moradores de Belém, porque você tem torcedores do Botafogo e do Flamengo, o clube de maior torcida do Brasil, espalhados pela região. Então vai vir gente de tudo
vai vir torcedor de tudo quanto é lugar. E aí, na imagem, Ramon, a chegada, o Flamengo já tinha chegado a Belém, um pouco antes, ao Danilo, que está no bid. Isso é muito importante. Os jogadores são excessivamente protegidos, não é? Mas, às vezes, nessas situações, né, Ramon? Demonstrar carinho, demonstrar atenção, não é uma coisa que vai atrasar em nada a vida do jogador. Pelo contrário, PC, você não sabe a emoção que é para um atleta receber um carinho desse e chegar perto dos torcedores, que não veem o Flamengo regularmente, né? É gostoso demais, né? É uma sensação, assim, um carinho, é uma energia que você recebe vindo lá. Crianças, imagina para esse garotinho aí, falando com a Arrascaeta, tirando foto, o quanto ele vai guardar, né? Nossa, falei com a Arrascaeta, encostei no Arrascaeta, enfim, com o Felipe Luiz, é uma coisa sensacional, uma troca, que isso ajuda muito dentro de campo também, é uma energia muito boa por parte da torcida. E falando de Flamengo, né? Flamengo, em relação ao Botafogo, é um trabalho mais concreto, assim, porque mantém o seu técnico, né? As suas ideias. Eu trabalhei nesse jogo contra o Volta Redonda em Brasília, né? E foi o primeiro jogo do Flamengo oficial na temporada. Com algumas mudanças ali, né? Claro, de alguns jogadores, mas assim, foi um Flamengo que venceu tranquilo. O Flamengo não fez força para vencer. Eu até na transmissão citei a questão física do Flamengo. Todos os times vêm sentindo fisicamente, né? Esse início de temporada que, óbvio, é normal. O Flamengo não sentiu, o Flamengo ficou com a bola a maior parte do tempo, jogando de uma maneira muito bem executada, com suas ideias de jogo muito bem coordenadas. Claro que precisa melhorar um pouco mais a velocidade de jogo, né? Ser mais, jogar sem pensar muito, mas o Flamengo jogou muito bem. Assim, eu acho que tem tudo para ser um clássico digno de uma final de Supercopa. Muito, muito bom de futebol de um alto nível já. O Flamengo você já sabe como o Flamengo joga, né? Tem uma similaridade com o trabalho feito pelo Jorge Jesus. Perdeu a bola, tem que tentar, pressiona. Joga o bloco alto. Vai fazer isso contra o Botafogo, né? De pressionar. O Botafogo já tem uma característica diferente. Então, não é exagero imaginar que você vai ter um jogo interessante de se acompanhar. Vejo até como o Botafogo perdeu 2 jogadores extremamente importantes, foram o Luiz Henrique e o Almada. Você tem um Flamengo mais bem estruturado ali, o Flamengo não perdeu ninguém do seu time titular. Sim. E aí vai ser o 3º jogo do Juninho, o reforço que o Flamengo foi buscar, e muito possivelmente a estreia do Danilo. Há risco que o Danilo talvez vá entrar no lugar do Léo Pereira. O Danilo também vai começar jogando? Acredito que sim. Você vê qual é a minha tese. Eu sempre acho o Arthur começa jogando também no Botafogo. O Arthur é mais certo. Assim, essa questão de favoritismo... Vamos olhar o campinho, então. Assim, essa questão de favoritismo é muito subjetiva, né? Porque o Botafogo a gente viu um recorte só, Flamengo 2. Assim, o que pesa é exatamente a manutenção do Felipe Luiz, mantendo o trabalho. Pelo contrário, enfatizando alguns movimentos novos, né? O Flamengo usando muito essa questão do 3º, do 4º homem, esse movimento, esse dinamismo interessante. E aí você coloca um leve favoritismo justamente por isso. Mas em termos de ideia de jogo de futebol, cara, vai ser um jogaço. E assim, a motivação, claro que isso já foi dito, desde que assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz ressalta muito a questão da competitividade, né? E é claro que esse Flamengo vai entrar em campo domingo com a ambição lá em cima para querer ser campeão. Até porque nos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, um no Maracanã e outro no Newton Santos, não venceu. Mas acredito que os jogadores do Botafogo também, independentemente das saídas e de não ter ainda um técnico oficializado, também vão entrar com essa ambição. Não creio que ninguém vai entrar para... E aí você vai ver quem pode levar vantagem. A escalação então está na tela. Aparentemente tem essa dúvida aí. Para você, o Danilo não começa o jogo. Não, mas essa não foi o que Você é partidária de que... Eu não fiz essa escalação. Eu colocaria o Danilo. No lugar do Léo Pereira. Já? Colocaria. Acho que eu estou muito conservador, hein? Não, mas no Neymar eu não colocaria, não. Não, porque eu entendo assim, o próprio... Ainda assim, né? Assim, sabe por que eu penso que ele vai iniciar o jogo? Porque ele foi ontem ao Maracanã, o Flamengo estava enfrentando o Sampaio Corrêa, concedeu inclusive sua primeira entrevista e já apareceu no bid. Se você não quisesse contar com ele para a final de domingo, você não precisava ter toda essa aceleração.
Eu acho que conta com ele, porque hoje o Flamengo, por exemplo, negociou o Alcaraz, certo? O argumento usado é que o Alcaraz, está na nota divulgada, assinada pelo diretor técnico, que é o José Boto, é que o Alcaraz não se encaixa na ideia de jogo do Felipe Luiz. O esforço que o Flamengo fez para trazer o Danilo é questão técnica. O Danilo se encaixa naquilo que o Felipe Luiz imagina. Então, um jogador com o currículo do Danilo, com a estampa do Danilo, ele não veio para ficar sentado no banco. Mas acho que pela estrutura que vem fazendo o Felipe aí, parece que eu estou discordando de você o tempo inteiro. Que bom, não tem problema nenhum. Eu acho que não faz sentido. Zero. Por ser início de temporada aqui, o Felipe implementando essa ideia assim. O Danilo já está. O Wesley está voando. Até num estágio melhor do que todo mundo. Mas aqui o Léo Pereira e o Léo Ortiz contra o Volta Redonda jogaram uma partida assim, junto com o Pulgar. Espetacular, na minha opinião. Eu acho que desse início, eu acho que ali na frente essa dúvida de Michael, Arrascaeta e Plata, ela é pertinente. Tudo bem. Agora só, na zaga... Só uma provocação. E quando o Danilo entrar, suponhamos que não seja domingo, quem sai para você? Bom, aí fica difícil, né? Ué? Eu acho que pode ser mais uma manutenção ali de elenco. Não veio para ficar no banco. Será que nesses meses de início... Não veio para ficar no banco. Ramon, depende muito do desempenho da zaga. O Flamengo, o José Boto, 2 semanas atrás, nós precisamos de um zagueiro, precisamos trazer um zagueiro, porque saiu o Fabrício Bruno, mas não é só porque saiu o Fabrício Bruno. E saiu o Davi também. E saiu o Davi. Precisamos de um zagueiro. Ele não veio para ficar no banco. Eu acho que desse início, nesse início, não faz sentido ele, na minha opinião, ainda jogar, porque os Léos estão muito bem. Uhum. E de lateral direito, você não pode tirar o Wesley. Mas ele tá voando, ele não veio para ele veio para ser zagueiro, ele veio para ser zagueiro. Sim, mas como... Pereira. Eu acho que não. Tem essas dúvidas então. Porque, ali. Pensa bem, eu fico imaginando que você não faz toda essa construção. O Danilo tinha proposta do Napoli, por exemplo. Tudo bem, o Flamengo fascina. Claro que o Flamengo fascina, jogar no Flamengo. O pai do Danilo gravou uma mensagem, ele se emocionou, tudo isso. Não veio para ficar sentadinho no banco. Não, eu também acho que não veio para ficar no banco. Mas o Ramon, eu acho que a dúvida do Ramon é só porque ele acabou de chegar. Talvez quando? Só por isso. Eu acho que o Felipe é um jogador que é de muita confiança do Felipe, obviamente pela qualidade que tem o Danilo, né? Ele vai gerir muito bem essa manutenção, essa rotatividade do elenco. Aí eu acho que vão jogar demais. Eu acho que até o Felipe está tentando implementar. Ele tem uma equipe base, jogadores bases, né? Eu acho que os jogadores do Brasil estão começando a entender essa questão de rotatividade, né? Que tem na Europa de elenco, né? Eu acho que essa implementação se passa muito pela formação de elenco aqui. E essa questão do Alcaraz é um jogador que eu depositava esperança para esse início de temporada. Mas, assim, realmente, assim, o recorte é muito curto, de 25. Eu acho que o jogador não se adaptou e para ele foi melhor essa saída. Também pensando no Jorginho, de aliviar um pouco essa folha salarial e aliviar um pouco essa posição. E foi a contratação mais cara do Flamengo. Segundo informações não oficiais, se ele disputar 6 jogos, a compra será... São 6 jogos só? A compra será imediata, ou seja, o Flamengo aí faz um equilíbrio de caixa. Eu só entendo que, assim, 19 jogos não dá para você avaliar um jogador. Perfeito, não dá. Concordo. Agora, o argumento usado na nota publicada foi de que ele não se encaixaria na ideia de jogo do Felipe Luiz. Aí isso é um argumento irrefutável. Após avaliações, você constata que aquele jogador não vai se encaixar na ideia de jogo do técnico, então por que você vai ficar com ele? Esse argumento, você não tem como rebatê-lo. Entende? Porque, olha, você vai ser feliz em outro lugar, não aqui. Vamos ver o campinho do Botafogo, então? A gente já avaliou o do Flamengo, tem essa dúvida aí, se o Danilo vai assumir uma vaga na zaga, se joga o Michael, se joga o Arrascaeta. Penso que o Botafogo a gente tem menos dúvidas, né? Se é que a gente tem alguma. Não, eu acredito no jogo contra o Fluminense, começou com o Rafael Lobato na direita e acredito que agora também, assim, o Arthur teve o nome publicado... Não foi o Matheus Ponte? Não, o Matheus Ponte no lugar do Vitinho. Do Vitinho, desculpa. E o Rafael Lobato no lugar onde está o Arthur. Tá. O Arthur, na sua entrevista de apresentação, falou sobre a ansiedade de jogar a final. Então, se ele está com essa ansiedade... Vocês vão concordar comigo, ele começa o jogo. Você concorda, Ramon? Concordo, você concorda? 100%. Concordo. Essa escalação está na boca de todo mundo sabe falar. Agora é a rápido, escalação do Botafogo. Exato. É. Não foge muito do
do que era 24, obviamente. Apesar de todos os jogadores que deixaram o elenco, e foram muitos, assim, o time titular, a base está aí. É que perdeu, né, o Luiz Henrique e o Almada. E por isso que a janela fecha dia 28 de fevereiro. Eu creio que o Botafogo está se movimentando e agora, imagino que esteja olhando mais a linha ofensiva. Uma reposição ao Igor, né? Uma reposição ao Igor. Ali pelo lado esquerdo você tem o Matheus Martins. O Jefinho continua a ser uma incógnita, porque é um jogador que tem constantemente se lesionado, então não é aproveitado, embora tenha, quando apareceu, era um jogador promissor, que você poderia imaginar que você teria, até agora não teve, né? Está na iminência do... Iminência não, pensando a longo prazo, o Wendel também já está contratado, chega no meio do ano. Mas eu acho que ainda vai se movimentar o Juan, aliás, que teve uma brevíssima passagem pelo Vasco, estava no Ludogorets. Juan Cruz. Juan Cruz. Mas eu acho que ainda vai se movimentar mais no mercado. Até também estava sendo especulada a questão do Lucas Alter sair também, né? Se eu não me engano, a Vitória. Diz que depois ele sai, porque tem o David do Ceará e o Jair do... Perfeito, essa reposição é perfeita. O Botafogo, eu acho que esses clubes, você vê hoje, eles estão conseguindo desenvolver um trabalho pautado pela discrição. O Flamengo soltou uma nota dizendo que o Alcaraz não era mais jogador do clube. Não vazou. Ninguém teve essa informação. Antigamente você tinha... Tá para acontecer isso. Eu acho que os clubes estão... E na movimentação de mercado eles estão conseguindo também ser muito discretos, né? Tipo, só anuncia quando está oficializado, não trabalha com especulação. Isso me parece uma tônica do Botafogo e de outros clubes. Tá aí, então, a escalação do Botafogo, muito provável que não haverá mudanças em relação a isso que a gente está mostrando aqui. A gente vai para mais um rápido intervalo, troca de passes, volta já já.